Olá, alunos, como estão vocês? Eu me chamo Cleide, sou a professora da Escola Municipal Helena de Barros. Espero que estejam tudo bem, porque hoje nós vamos dar sequência a mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam dispostos a aprender mais na aula de hoje. Hoje vocês irão assistir a aula 3 do módulo 4. O assunto que nós vamos tratar hoje, vocês vão encontrar da página 268 a 286. O tema da aula de hoje é natureza ameaçada e natureza protegida. Vamos falar sobre os diversos fatores e causas que ameaçam a biodiversidade brasileira e no mundo. E de que forma, o que podemos fazer para proteger e evitar que algum dia ela deixe de existir. Biodiversidade. Você sabe o que é biodiversidade? Biodiversidade é a variedade da vida animal e vegetal. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo, mas ela está ameaçada pelas ações dos seres humanos. Natureza ameaçada. Compreende-se que a natureza é ameaçada pelas ações do homem sobre ela. E num futuro bem próximo, se não houver mudança dessas ações sobre a destruição do espaço natural, ela deixará de existir. Quais são as verdadeiras ameaças à natureza, à biodiversidade brasileira? E como já dito, não só no nosso país, não só a biodiversidade brasileira, mas no mundo. A degradação ambiental. Degradação ambiental é uma área que se encontra com vegetação destruída ou removida. Em consequência disso, a fauna é expulsa do seu habitat natural. Quais são os tipos de degradação ambiental? Antes disso, eu gostaria de explicar para vocês, quando a gente fala de vegetação destruída ou removida, está ligada à questão da remoção do solo, a retirada de todas as características físicas daquele ambiente, daquela área natural ali, E por isso, os animais eles têm que buscar outros locais para a fuga e para a sua sobrevivência, Por exemplo, exploração de minério, a remoção da vegetação para utilizar uma extensa área para plantação ou para pastagem. Aí nós temos o serviço de pecuária, nós temos a plantação de árvores para a produção de celulose, também temos ali a remoção para esse tipo de plantação, a remoção da vegetação nativa daquele local para a plantação de árvores que produzem a celulose. Vamos continuar? Aqui ainda, também a degradação, a deterioração do meio ambiente através do esgotamento de recursos como ar, água e solo. E resumindo tudo, a destruição de todo um ecossistema daquela área. 54% das queimadas na Amazônia de 2020 tem origem no desmatamento. Então, a maioria das queimadas e incêndios causados na floresta, o principal agente aí é o desmatamento, a principal ação, que provoca esses incêndios vem do desmatamento daquela área. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
As queimadas na região do Pantanal brasileiro aumentaram, gente, em 210% em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019. Se vocês têm acompanhado aí, né, os jornais, as reportagens, vocês têm visto a situação do Pantanal, né? As famílias que vivem do extrativismo, elas estão desesperadas. Por quê? Olha, gente, observem bem essa imagem, né? Olha as fuligens, olha como que o fogo ele se estende, né? E chega a matar vários animais e ainda plantações. Essas pessoas que vivem ali, por incrível que pareça, quando vocês notarem, quando vocês puderem ver uma reportagem, podem pesquisar para vocês ficarem mais a par deste assunto, do que está acontecendo. A gente percebe a tristeza no olhar daquela pessoa que vive naquele local. Elas têm um amor tão grande pelo ambiente que não tem nada ali, nenhum material, nenhum instrumento tecnológico ali, tudo é manejo, é manual, sabe? Elas utilizam dessa forma, de um meio para causar menos impacto à floresta onde elas vivem, né? De onde tira ali, vou usar o ditado popular, o ganha-pão, né? O pão delas de cada dia. O esgoto lançado aos rios impede que as águas dos rios sejam reaproveitadas, né, como reabastecimento para a nossa cidade ou o nosso município, causando também a contaminação da água. E aí nós temos a morte, né, de animais aquáticos. Como resolver esse problema? Primeiro, como você contribui para o meio ambiente? Qual é a sua atitude em relação à poluição do ambiente onde você vive, para evitar esse tipo de degradação? Você sabia que em nosso município existem 4 estações de tratamento de esgoto? Seria uma solução para recuperar os rios existentes no nosso município. Mas ainda essas 4 estações de tratamento de esgoto estão inoperantes. Olha, o que mais contribui para a poluição hídrica? O lixo que você joga na rua ou até mesmo uma forma incorreta de dispor o lixo para a coleta. Todo lixo que você deixa cair na rua, ele vai parar diretamente nos rios e dos rios para os mares. Com a água poluída, olha lá, gente, o nível de oxigênio diminui, tornando esse ambiente inabitável para os animais aquáticos e favorecendo a proliferação de doenças. E aí é onde atinge nós, seres humanos. E, em consequência disso, também a escassez de água em nosso meio. Os rios do nosso município se encontram degradados. É possível reverter esse quadro? Sim, né, alunos? Se cada um fizer a sua parte, fazendo a separação do lixo em casa, evitando jogar lixo nas ruas, né? Como nós vimos, esse lixo ele vai parar no rio, ele vai acumular ali, né, nas margens do rio, vai causar doenças, vai poluir a água, vai acabar com a vida aquática que tem ali naquele rio, né? E podemos também, como vocês viram, aí nós temos 4 estações de tratamento de esgoto inoperante. Nós podemos também cobrar das autoridades do nosso município
para que haja uma solução em relação a essa inoperância da estação de tratamento. Continuando, lixões, olha aí, chegamos lá nos lixões, né? Para vocês verem, é outro tipo de degradação. Uma coisa, um tipo vai atingindo a outra. Vocês viram aí o lixo que você não recicla, o lixo que você joga na rua, para no rio e mais, o lixo que você não separa em casa. Ele é coletado e muitas vezes é jogado em um espaço grande, um espaço natural. O que nós chamamos de lixões? O lixo depositado em uma determinada área a céu aberto. Olha só, aqui nós temos urubus, pessoas catando, gente, olha ali, olha, separando, né, lixos que podem ser reciclados, né, elas vivem disso, muitas sobrevivem, né, da coleta de materiais que ainda podem ser reciclados. Você na sua casa, você separa o lixo orgânico do lixo que pode ser reciclado? Você reutiliza algum material, algum produto aí por um tempo maior? Nós vamos falar muito sobre isso. Você já sabe como é feito a coleta do lixo no nosso município? Você sabe para onde ele vai? Vamos falar sobre as consequências do lixão. O lixo a céu aberto, sem qualquer tratamento. Olha aqui, nós temos aqui o lixo acumulado, né? O lixo que é recolhido da cidade e colocado em uma determinada área, depositado em uma determinada área. Então, nós temos aqui um acúmulo de lixo. Esse lixo, à medida que ele vai se decompondo, ele libera um líquido de cor escura e odor nauseante, chamado chorume. E o que esse chorume faz, gente? Ele compromete o lençol freático. Então, a água, ela fica contaminada e é muito prejudicial à nossa saúde. Como podemos fazer para reverter essa situação? Também fiscalizando. Como cidadão, você pode fiscalizar. Uma pergunta para vocês. Vocês sabem se o lixo recolhido, o lixo que é recolhido do nosso município, se ele é depositado nos lixões ou existe algum tipo de tratamento? Vamos ver? Você sabe como é feito o descarte do lixo recolhido da nossa cidade? De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o lixo é coletado pela empresa Quanto. Então, a empresa que recolhe o lixo da nossa cidade, né, aquele caminhão que passa lá na porta da sua casa, tem os dias corretos, né, em cada bairro, ele recolhe o lixo e é direcionado para um aterro licenciado de Macaúbas, em Sabará. Essas aqui são as imagens para onde o nosso lixo vai. Então, gente, ele vai para um aterro sanitário. Esse lixo ele é tratado. O solo aqui, ó, ele é preparado, impermeabilizado, né? Para quê? Para proteger o solo e o lençol freático, evitando assim a contaminação do lençol freático e também a infertilidade do solo ali, tá? Depois que o lixo é depositado, ele é criado por camadas. Essa imagem aqui, ela não mostra exatamente como é feito o tratamento, tá? Mas
fica aí para vocês aprimorar ainda, né, mais o seu aprendizado. Vocês podem pesquisar lá por aterro sanitário, como é feito passo a passo esse tratamento do lixo. Lembrando que esse aqui, ó, é o aterro sanitário para onde vai o lixo do nosso município. Então, vocês estão vendo? Há uma diferença entre lixões e aterro sanitário. Lixões é simplesmente o depósito do lixo onde acumula ali, né? Acumula os urubus, né? Os bichos ali. E esse odor do chorume, desculpa, a professora engasgou aqui um pouco, do chorume, ele é que atrai as moscas, né? E outros insetos que aí acabam proliferando mais doenças, né? Para o centro urbano e para o nosso meio, tá? De convivência. Bom, vocês viram nos slides anteriores, né? Sobre os lixões e o aterro sanitário. E você? O que você tem feito para reduzir o lixo? Como você contribui para isso? Você precisa de muitos objetos diferentes? Você precisa mesmo de comprar aquele produto? Ou de vários produtos? Nós vamos falar agora que o ser humano é capaz de controlar o seu consumo, de colaborar para que a nossa natureza seja preservada e conservada. Em nosso município tem coleta seletiva. A coleta seletiva é realizada pela Prefeitura Municipal de Caeté em parceria com a Associação dos Gestores Ambientais de Caeté, a AGEA, de segunda a quinta. A coleta é feita porta a porta. Então, gente, não há motivo para que você não faça a separação do seu lixo em casa. Basta, por exemplo, vidros. Basta ligar, tá, para a secretaria e informar a eles que você tem um material, como por exemplo vidros, né, que a empresa Quanto ela não pega, se você colocar no lixo ela deixa lá, tá? Porque é um tipo de material que leva em torno mais de 1000 anos para se decompor no ambiente. Então é só agendar a coleta. Ela normalmente passa toda segunda-feira. Isso aí eu afirmo com certeza porque eu separo o meu lixo, tá? Que vai para a reciclagem e coloco lá na segunda-feira, 7h30 da manhã, eles estão passando lá e coletando. Então, se você tem algum outro tipo de material reciclado, você pode agendar também. Olha lá, sexta-feira é realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a coleta de vidros e pneus. Mas você pode ligar também que eles agendam um dia e buscam. A secretaria também realiza a coleta de pilhas e baterias. Não tem motivo, como cidadão, a gente lançar esse tipo de lixo, tá? Que demora mais de 1000 anos, né? A borracha, por exemplo, é um tempo indeterminado de decomposição. Não existe motivo para a gente lançar isso ao nosso meio ambiente sem que haja um tratamento ou uma separação. Ficou claro para vocês do que se trata aí a natureza ameaçada? Que somos nós, enquanto seres humanos, que dependemos da natureza. Se não mudarmos o nosso comportamento, as nossas ações, ela vai deixar de existir. E aí a gente tem, né, aquela questão do ditado que fala, a natureza está devolvendo tudo para a gente, né? A natureza está com raiva. Os antigos falam muito isso, né, devido aos maus tratos que a gente tem feito com ela. Eu penso de forma diferente. As tempestades, né, as chuvas de granizo aí, não é que a natureza está devolvendo, é a ausência dela no nosso meio que está causando tudo isso.
Natureza protegida, o nosso segundo tema. Observem os dois mapas que retratam a vegetação nativa. Aqui, olha, nós temos a área vermelha, significa a área modificada pela ação humana, no período de 1950 a 1960. O verde significa as florestas, o amarelinho a campinara, são os tipos de biomas, né, no nosso país. De 1980 a 2015, dá uma olhada. A cor vermelha significa a ação modificada pelo homem. Observem, comparando este mapa com este mapa. Olha, gente, quanta modificação nós já tivemos, quanta perda de áreas florestais nós tivemos. E junto com essas áreas, a perda também de biodiversidade. Serra da Piedade, né, um cartão postal do nosso município e representa bem as características de bioma da nossa região, que é o Cerrado. Segundo o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, o IMRS, Fundação de João Pinheiro, em Caeté, a vegetação ela se encontra mais preservada em 57% do que degradada. Isso é uma boa notícia, né, gente? No entanto, existem várias espécies de animais ameaçadas de extinção. Os animais que eu vou apresentar agora são animais que encontrados mais nesse bioma, são características do bioma do Cerrado, no caso da nossa região também. A onça pintada, ela é considerada, né, o maior felino das Américas e, no entanto, gente, no bioma Pampa, ela já foi extinta, ou seja, ela já não existe mais nesse tipo de bioma. E no nosso bioma, infelizmente, né, no tipo de bioma, o Cerrado, encontra-se a caça ilegal, né, alguns matam só por esporte esses animais. O veado campeiro é uma espécie em extinção também, encontra-se também no tipo do bioma que é do nosso município, Cerrado, é um animal também já em extinção. E como está a flora? Lembrando que falei agora sobre a situação do meio ambiente no nosso município. Vamos falar do nosso estado? Na década de 80 do século 20 em diante, áreas especiais foram criadas e legalizadas com a finalidade de preservação. Sobretudo, gente, com o objetivo de que a reserva genética da flora e da fauna seja apenas para fins científicos, educacionais, culturais, essas visitas, né, que a gente costuma fazer em parques, que são áreas de preservação. Mas dados recentes demonstram que a área do estado, originalmente coberta pela Mata Atlântica, encontra-se reduzida a 4% e que a situação do Cerrado também é crítica. Devido ao quê? Às agressões às riquezas naturais do estado, a exploração de minério, né? Aqui fala, né, que desde o século XVIII inúmeras áreas foram devastadas em função da mineração de ouro e ainda hoje em decorrência também do minério de ferro, bauxita e outros minerais. Plantações de eucalipto para a produção de celulose também contribuem para a devastação. Olha aí, né? Essa é uma imagem da plantação. Foi uma área devastada para fins econômicos, que é a produção
de celulose. Os latifundiários, que são as pessoas, né, proprietários dessas terras, também eles exploram a pecuária extensiva, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, e sobretudo com as nascentes e leitos dos rios. Isso também é uma contribuição, né, para a degradação das matas, onde derrubam-se, acabam com a característica da vegetação própria daquele local. O Brasil perdeu 8,3% da vegetação natural em 18 anos. 42% virou pasto e 19% plantação, agricultura. Aqui nós temos, eu pergunto a vocês, qual dessas paisagens ela faz bem aos seus olhos? Essa, onde não há vida? Ou essa, onde há uma variedade de vidas e características singulares, né, de vegetais? Então, nós falamos aí tanto em preservar e conservar. Sabia que existe uma diferença? A preservação é a proteção sem interferência humana, ou seja, a natureza é intocável. A conservação significa o quê? Proteção com o uso racional da natureza, um manejo sustentável. E aí nós estamos relacionando essa conservação, né, gente, a quem usa os recursos naturais para oferecer serviços ou produção de produtos, como os extrativistas. No Brasil, existem leis que buscam proteger esses espaços naturais. São as unidades de conservação e o Código Florestal. As unidades de conservação é uma proteção integral. Então, nós temos lá as estações ecológicas, que são destinadas à pesquisa e à visitação permitida com autorização, reservas biológicas, que são a proteção dos animais e vegetais, e os parques nacionais. A visitação é livre para lazer, pesquisa e educação. Também temos a unidade de conservação, o uso sustentável. Reserva extrativistas, que são áreas cuja população local vive da extração dos recursos naturais, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui também, que eles têm um amor muito grande pela natureza, pelo espaço natural, porque eles vivem daquilo, eles precisam cuidar. Florestas nacionais, a madeira pode ser extraída, mas com um controle rígido. Cabe aí a fiscalização, né, gente? Áreas de proteção ambiental são áreas variadas, como cavernas e rios, que podem ser usadas e exploradas de modo controlado. Bom, nós falamos aqui sobre essas unidades de conservação. E dentro dela nós temos lá o manejo florestal, que está relacionado aos extrativistas, né? Que são as pessoas que dependem dos recursos naturais. Essa é uma estratégia adotada por eles, tá? Uma forma de manejo, uma técnica, né? De manejo, de como produzir um bem ou serviço sem causar um impacto ao meio ambiente e garantindo a sua conservação. Todos os produtos, né, que são produzidos por meio de recursos naturais de uma forma consciente, leva a este selo, Conselho de Manejo Florestal, o FSC, é a marca do manejo florestal responsável. Então, em alguns produtos que você adquire, você pode olhar em casa aí, ele vai ter esse selo. Significa que eles estão produzindo, mas também estão conservando e protegendo a natureza. Então, aqui nós temos, olha, um exemplo, né? É um
um creme de cabelo. Aqui, esse aqui eu peguei a parte do suco, é uma caixinha de suco. Tá vendo aqui, ó? Tá bem ali o selo. Essa aqui também, olha o selo aqui. Tá vendo? Então, são produtores que têm essa consciência de que é preciso proteger e conservar o meio ambiente. O Código Florestal é um conjunto de leis que institui regras gerais sobre em que locais e de que forma a vegetação pode ser explorada. Cabe aí, né, gente, uma fiscalização, né, do meio ambiente sobre a utilização, né, a ação dessa lei sobre o nosso meio. Por quê? Nós sabemos que há muitas utilização de terras, de áreas extensas de forma irregular, sem qualquer preocupação com a conservação do meio ambiente. E aí nós temos, olha, dentro do Código Florestal, a reserva legal é uma área dentro da propriedade rural que visa proteção da vegetação nativa. Ela pode ser usada de uma forma controlada. E a área de preservação permanente, né, que tem a função de preservar locais frágeis, como as margens dos rios, topos de morros e que não podem ser desmatados, para evitar deslizamentos, além de proteger nascentes e a biodiversidade dessas áreas. Aqui, olha, tem uma imagem que exemplifica muito bem o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos os morros, tá vendo? Que são áreas de preservação permanente. Ela deve ser preservada para evitar o deslizamento. A mata ciliar também, né? Que protege as margens, que protegem as margens dos rios, evitando seu assoreamento. E a reserva legal, que protege a vegetação nativa daquela área, né, onde está localizada a zona rural. Bom, diante de tudo isso que nós retratamos aqui, exemplificamos, né, relacionamos com a situação atual do nosso município, eu deixo para vocês uma reflexão. À medida que invadimos a natureza e esgotamos os habitats vitais, um número crescente de espécies estão em risco, incluindo a humanidade e o futuro que queremos. Eu pergunto a você, diante de todo esse estudo hoje, tudo que nós aprendemos hoje, qual é o futuro que você quer? Relacionado ao meio ambiente. Deixo para vocês também uma sugestão de atividade, que é acessar a plataforma Sou Iônica e acesse, né, com seu login e senha. E olha aqui, você vai no link Acervo de Links. Faça a busca por Desafios da Sustentabilidade e vocês vão clicar para assistir ao vídeo Rio Mais 20 Desafios da Sustentabilidade. É um vídeo maravilhoso que esclarece e exemplifica tudo isso que nós estudamos hoje. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço a vocês pela atenção, né? Não deixem de fazer a leitura dos textos, tá? Que estão que vão da página 268 até a página 286. Façam as atividades, porque realizando as atividades, vocês vão poder verificar o que vocês aprenderam e praticar também, né, o conhecimento que vocês obtiveram aqui hoje. Um forte abraço e fiquem com Deus.